Esses dias me chamaram para pregar não, para ir numa escola teológica defender uma tese do tabernáculo. Eu fui. Só tinha PhD, DHD, tudo que era HD tinha lá. Daí, no meio do que eu estava falando, um homem levantou a mão e disse: pastor, me responda a pergunta. Eu disse: pode falar, amigo. Na sua opinião, o senhor é a favor ou contra a mulher pregar? Aí eu xinguei ele em espírito assim, ó. Aleluia. Por quê? Olhe para cá. Porque eu vi que a pergunta era capciosa, tendenciosa. Se eu falo que eu sou contra, os liberais me apedrejam. Se eu falo que eu sou a favor, os tradicionais me crucificam. Aí eu falei: vou lhe responder com outra pergunta. Ele disse: pode falar. Eu disse para ele: quando alguém está pregando, quem é que está falando? Aleluia. Ele me disse assim: quando alguém está pregando, quem está falando é o Espírito. Eu disse: então se é o Espírito, ele não tem sexo. Deus usa homem, Deus usa mulher. Deus usa homem, Deus usa mulher. Jesus olha um monte de trapo que se aproxima dele. E olhe para cá, a mulher chega no poço. Veja que coisa que eu vou falar agora. Quando ela chega na beira do poço, ela tira os baldes, porque os baldes são os caminhos que nós construímos para matar as nossas sedes e para suprir as nossas necessidades. E geralmente a gente não gosta de mostrar, Anderson Silva, os nossos baldes para ninguém. Então a gente esconde os nossos baldes debaixo dos nossos trapos. Mesmo escondido, ele faz barulho. E aí, ouça, quando a mulher chega na beira do poço, ela puxa os baldes e começa, ó. Ela nem vê que Jesus está ali. Sabe por quê? Sabe por que ela não vê? Ela não vê porque ela está focada na necessidade. Ela não vê porque o que é importante para ela é aquela água. Ela não quer saber quem está ali. Ela quer resolver o problema dela. Então ela entra e sai e nem vê Jesus ali no poço. Parece que eu estou falando de mim e de você. Sabe por quê? Porque a gente vai para o culto focado na necessidade, focado naquilo que a gente precisa. E a gente entra e sai do culto e vê tudo, só não vê Jesus. A gente vê o cabelo de A, o vestido de B, a gente vê o carro de C, a gente vê tudo. A gente vem para o culto focado na água e esquece que quem ali está é o dono do poço. O dono do poço é maior do que a água que está dentro do poço. Sabe por que a nossa vida não muda? Porque a maioria de nós vivemos de teoria. A maioria de nós vivemos de teoria. Sabe por que não muda? Porque o nosso interesse é na água, amigo. Sabe o que a gente quer? Matar a nossa sede, ó. Meter o pé. Daqui a pouco ela é acometida por uma voz poderosa. Estou correndo, tá? A voz diz assim: dá-me de beber. Ela toma um susto, porque tudo que ela não esperava era ouvir uma voz ali. A gente vem para o culto, espera de tudo, só não está esperando Deus falar com a gente. E aí quando a voz vira para dar-me de beber, ela toma um susto. Quando ela olha, que ela vê Jesus, ela vê que Jesus não é só um judeu com sotaque do sul. Ela vê que Jesus é um rabino. E ela sabe
Está aqui, ó, no enlatado, na comida enlatada que ela comeu a vida inteira. Está aqui, ó. Ela sabe que os rabinos ensinam as crianças na sinagoga a odiar samaritano. Então quando ela percebe que Jesus é um rabino judeu, ela já saca todas as armas que ela tem e começa a atirar em Jesus, dizendo: como ousa falar comigo? Se a terra que você está não te acolhe, você não sabe, rabino, que judeus e samaritanos não se falam? Que existe um abismo entre nós? Sabe por quê? Olha o que eu disse no começo da mensagem. Porque vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, e nós dizemos que é aqui. Está dizendo que Deus é samaritano, está dizendo que Deus é judeu, que Deus tem um rótulo. É isso que ela está dizendo. Jesus olhou para ela e diz assim: se tu soubesses quem está te pedindo, se você soubesse quem está falando com você. Está chegando um dia em que não vão adorar só aqui ou lá, mas que o Pai vai levantar verdadeiros adoradores. Isso quer dizer que tem adorador que adora de mentira. Ele diz: verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito. Olhe para mim, nós somos uma tricotomia corpo, alma e espírito. Quem me ouve diga amém. É uma luta desleal, corpo e alma contra espírito. É desleal porque o corpo tem tendência da terra, veio da terra, e a alma controla todos os nossos desejos. A alma controla as nossas faculdades mentais, como por exemplo a memória. Por isso que nós, porque o espírito não tem acesso à nossa memória, por isso que a gente não se lembra de onde a gente veio. Ninguém aqui se lembra direito 10 anos, onde estávamos 10 anos antes de nascer. Ninguém sabe. Por quê? Porque o Espírito, que é a eternidade dentro de nós, não tem acesso a essas faculdades. Quem está me ouvindo diga amém. Então a luta é desleal, alma e corpo contra o Espírito. Só que quando estamos no culto e sentimos a presença do Espírito Santo, isso chama-se comunhão. É em grego koinonia, ou seja, o nosso espírito que está aqui dentro entra em contato com o Espírito Santo que está fluindo aqui, e aí a gente começa a gemer com gemidos inexprimíveis. É o nosso espírito que está chorando e gemendo. Por quê? Por causa da comunhão. Ele está se lembrando de onde ele veio, do céu. Por isso que a gente chora na igreja. O que é adorar em espírito? É diferente de adorar na carne. Porque na carne a gente adora assim, ó. Aqui, ó. Na garganta, ó. Mas quem adora em espírito, às vezes nem fala. No espírito, a adoração é aqui, ó. Nas lágrimas que rolam no rosto. Essa é a voz do Espírito, a lágrima, ó. Quando você adora em espírito, não tem como não adorar em espírito sem chorar na presença de Deus. Eu nem sei quanto tempo você não chora na presença de Deus. Mas o que eu quero lhe dizer é que se você não chora na hora do culto, você está adorando na carne. Porque quem adora no espírito não consegue ficar sem sentir a presença dele e não chorar. Jesus olha para ela e diz assim: está chegando o dia em que Deus vai levantar verdadeiros adoradores. Eu estou correndo por causa do meu horário, que vão adorar em espírito e em verdade. Se tu soubesses quem é que está falando contigo, mulher, é que tu não sabe. Era você que ia pedir água para mim. Olhe para cá, sabe por quê? Porque essa sua água religiosa, rotineira, que todo dia você vem buscar e resolve só na hora, mas amanhã aparece de novo o problema. Você vem aqui, ó, chora, Deus alega o seu coração, amanhã você está triste de novo. Aí você vem aqui, bebe água e pede para Deus te ajudar, e Deus te ajuda, amanhã você está fraco de novo.
Isso quer dizer o quê? Que essa água aqui não está resolvendo. Mas se você acreditar no que eu falo, eu vou te dar uma água que resolve. A mulher olha para Jesus, acha ele ousado e diz: então senhor, como é que o senhor vai me mostrar essa água, se nem balde você tem? Eu vou lhe dizer, como que se Jesus precisasse do nosso balde para alguma coisa. Me dê licença, por favor, para lhe dizer: Jesus não precisa do nosso balde para nada. O nosso balde só serve para a gente. Para Ele o nosso balde não serve, não presta. Aleluia. Deus não precisa do nosso balde. Ele pode fazer tudo sozinho. Eu vou te mostrar uma água. Ela olha para mim e disse: então me mostra dessa água. Essa água que Jesus oferece para ela é aquilo que nós precisamos aqui hoje. O nome dessa água é uma experiência. Olhe para mim. Tudo que nós precisamos para a nossa vida mudar é ter uma experiência com Deus. Tem gente que está há 40 anos na igreja e nunca teve uma experiência com Deus. Tem gente que quando estava no mundo era melhor do que depois que virou crente. Porque o que muda a nossa vida não é a nossa rotina. O que muda a nossa vida é uma experiência com Deus. Jesus olha para ela e diz: não está resolvendo, né? Se você crê em mim, eu te dou uma experiência. Ela olha e diz: então me mostra dessa água. Quando Jesus faz a proposta e ela aceita a proposta, ouça o que eu vou falar agora. Jesus entra com a condição: você quer dar água? Eu vou te dar. Faz o seguinte: vai em casa chamar o seu marido. Eu fiquei pensando, será que Jesus só dá água para quem tem marido? Não. Por que Jesus diz vai buscar o marido? Sabe por quê? Porque essa é a sede da mulher. Quando Jesus desafia ela a abrir o jogo, a falar a verdade, quando Jesus diz vai buscar o seu marido, é semelhante a alguém que diz: quer água? Me dá a chave do terreno baldio. Eu vou te dar água se você deixar eu entrar nesse terreno que o mato cresceu. E muitos de nós recuamos porque a gente não tem coragem de levar nem Jesus lá, pastor, nesse nosso terreno baldio. Quer experiência? Me dá a chave do terreno baldio. Olhe para cá, não se distraia. A mulher poderia fazer o quê? O que eu e você fazemos com muita perícia. Sabe o quê? Dar desculpa. Porque não tem ninguém melhor para dar desculpa do que crente. Olhe para cá. Aqui, ó. A mulher poderia dizer assim: meu marido. O meu marido. Sei, o meu marido. Meu marido. Sei. Meu marido não está em casa, ele trabalha embarcado na Petrobras e ele não pode vir. Sabe o que Jesus ia dizer? Não vai trazer o marido? Tá bom, outro dia eu passo aqui e a gente se encontra. Deixa a experiência para outro dia, para outra hora. Mas olhe para mim, existe uma coisa dentro de nós capaz de mudar a nossa vida, é a nossa sinceridade. Quando Jesus disse para a mulher assim: vai chamar o seu marido, ela abaixa a cabeça, cria coragem, que é o que a gente precisa. E diz assim: sabe o que é, Senhor? Vou falar para o Senhor, eu não tenho marido. Quando ela assume, Jesus olha e diz: disseste bem, porque já tiveste 5, e esse que você está não é teu. Danada a irmã, né? Essa tinha uma sede descomunal, hein? Eita sede! Mas aí, quando ela abre o jogo, Jesus entrega a revelação que é a experiência. Sabe o que ela faz? Se prostra e diz: eu vejo que tu és profeta. Nessa hora os discípulos chegam e vê Jesus conversando com a mulher samaritana.
Olhe para mim, sabe o que acontece? Os discípulos param ali na esquina e dizem: olha lá, Jesus está falando com a mulher samaritana. Olha lá, vê se tem cabimento, Jesus falando com a samaritana de joelho, adorando ele. Jesus está desviado. Não, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Alguém vai ter que dar um toque nele, porque senão a gente vai caguetar ele lá na sinagoga. A gente vai excluir ele lá na sinagoga. Quem é esse Jesus para ficar falando com a samaritana? Eles criam coragem e vão lá com os pães. Mestre, aqui estão os pães que nós fomos buscar. E Jesus diz: para mim? Não é para mim não. Tudo que você vai buscar é para você mesmo. Come vocês os pães, porque a comida que eu tenho não é desse mundo. A mulher foi chamar os maridos, tá? E volta com eles. Quando a mulher chega, ouça, e já vou para o final. Quando a mulher volta com as pessoas, ela grita assim: aquele lá, ó, é aquele ali, ó, é aquele ali o homem. E aí os discípulos ficam tudo perturbados, dizendo: vai sair briga aqui agora. Pedro, que é o segurança armado, põe a mão na espada e diz: é tudo comigo, tá? Quando os homens chegam, eles não pedem para Jesus, porque pedir assim, por favor. Mas a Bíblia diz que eles rogam. Sabe o que é rogar? É isso aqui, ó. Nós rogamos que não vá embora. Fica com a gente. Permanece conosco. Por favor, a gente precisa ter a experiência que essa mulher teve. Nós também temos sede. Por favor, não vá embora. E os discípulos de Jesus devem dizer: não acredito que ele vai querer ficar. Jesus olha para eles e diz: eu vou ficar. 2 dias eu fico com vocês. A Bíblia diz que Jesus não fez nenhum cego enxergar e nem um aleijado andar. Nem um paralítico andou e nem um morto ressuscitou. Mas a Bíblia diz que toda a Samaria acreditou na sua palavra. O país inteiro se converteu somente pela palavra que Jesus disse. Ele fez milagre lá em Israel, no seu povo. Fez o aleijado andar e o cego ver. Sabe o que os judeus chamavam ele? Filho de Belzebu. Só que agora, ouça o que eu vou dizer. Ele chega em Samaria e não faz nenhum milagre. O povo acredita só pela palavra. Sabe o que eu aprendi com isso? Que quem vive atrás de milagre para lá e para cá é incrédulo. Crente de verdade, basta apenas a sua palavra. A sua palavra já é suficiente para mudar a nossa história. Eu termino porque já está me imposto o horário, falando 2 coisas. Melhor do que ser um discípulo de Jesus inflexível, eu prefiro ser um samaritano que tem facilidade de se dobrar. Eu termino dizendo, senhores pregadores e pastores, vamos perder muito tempo aqui se faltar para nós amor e misericórdia. Se a gente omitir o que é a estrutura abstrata do Evangelho, muitos de nós podemos estar perdendo tempo aqui. Prefiro ser um samaritano salvo do que um discípulo de Jesus que vai se perder. Fique de pé, por favor.